Então, gente, eu queria começar falando aqui, né, que a reposição hormonal por muito tempo, ela sempre foi muito, né, execrada, foi uma coisa muito duvidosa no passado, justamente, né, por ter uma relação aí, aos meus olhos, errada em relação a câncer, né? Porque antigamente, quando se falava em reposição hormonal, a primeira coisa que vinha, né, era câncer. Ou seja, quantas pessoas deixaram, né, de fazer reposição hormonal por conta do medo do câncer? Então, se o seu médico chega para você e fala, olha só, você, para fazer essa reposição hormonal, a gente pode fazer, você vai ter melhoras clínicas tais e tais, porém, né, pode ser que você venha a desenvolver um câncer. E você? Você nessa condição, você aceitaria, né, fazer uma reposição hormonal se o seu médico diz para você que você teria, né, um risco de desenvolver uma doença como câncer? Provavelmente não. Provavelmente não, porque... Né? E aí, gente, eu quero fazer um comentário aqui sobre da onde veio essa questão, né, da relação da reposição hormonal com o câncer. Né? Em 2002, se eu não me engano, teve um estudo muito... Voltou? Ok, gente? Tudo bem aí? Deixa eu gravar o comentário. Você... Eu acho que aí eu não recebo mais pergunta quando você fixa o comentário. Foi que nem da última vez que você fez, eu não vi nenhuma pergunta. Ela voltou. Voltou, gente? Tá tudo ok aí? Eu passo as perguntas. Então, ok, voltou. Então, gente, como eu estava falando aqui, né, eu não sei até que parte vocês pegaram, mas eu vou, de qualquer forma, eu vou voltar ao que eu estava falando. Sobre a questão, né, da reposição hormonal, da questão da relação com o câncer. Então, no passado, muitas pessoas, né, mulheres, não faziam reposição hormonal, né, por um receio grande de ter câncer. Isso muitas das vezes, né, é dito pelos próprios médicos, né? Os médicos não queriam, de certa forma, se responsabilizar pelaquilo, né, de tipo o paciente fazer uso de hormônio e desenvolver um câncer. Naturalmente, essa pessoa que desenvolveu um câncer por uso de hormônio, ela podia chegar e processar, né, esse médico, tomar qualquer atitude contra o profissional que indicou, se ele não colocasse de fato, né, os riscos, né, que teoricamente isso aí teria para a paciente. Então eu estava dizendo aqui que em 2002 teve um grande trabalho chamado WHI, né, e esse trabalho aí, o que foi feito nesse trabalho? Esse trabalho foram divididos em 3 grupos de mulheres idosas com mais de 65 anos, tá? E nesses 3 grupos, o primeiro grupo usou 2 hormônios, né? O Premarin, que era o hormônio, né, que é um hormônio derivado de urina de água prenha, e estrogênios conjugados. No segundo grupo, basicamente só estrogênios conjugados. E no terceiro grupo, né, não houve nenhum tipo de reposição hormonal. Né, essas pessoas, elas foram acompanhadas por alguns anos, né? E esse trabalho ele teve que ser interrompido, né, porque as pacientes começaram a desenvolver câncer, né? Grande parte delas. Então, ao final disso, né, que conclusão chegou? O grupo de pessoas que tomou hormônio, que tomou 2 hormônios, desenvolveu, se eu não estiver aqui errado, mais ou menos 15 a 20%, né, das pessoas desenvolveram câncer. As pessoas que utilizaram um tipo de hormônio, 12% tiveram câncer. E quem não utilizou hormônio, 10% teve câncer. Ou seja, daí veio essa questão. Cara, utilizar hormônio é uma coisa que pode causar câncer, né? Então, a partir disso, as pessoas tomaram, né, um medo muito grande do hormônio, que já era, né? Isso aí só simplesmente confirmou, né, na história, né? Todo mundo passou a ter um pavor muito grande de hormônio. Só que, gente, quando a gente fala de hormônio, né, a gente vai avaliar e a gente tem alguns hormônios, né, tipos de hormônios diferentes. Por exemplo, nós temos um hormônio nosso próprio, né, que no caso aí nas mulheres que eu estou falando, o ovário produz o estrogênio, né, que é o estradiol, o estriol e a estrona, e produz a progesterona, o ovário. Aí você chega, né, esse é o hormônio natural que você produz. Aí você tem
um hormônio sintético, que ao invés de se chamar estradiol, ele se chama etinilstradiol. E aí, ao invés de se chamar progesterona, ele se chama medroxiprogesterona. O nome, por mais que seja muito parecido, mas a gente sabe que isso, né, em termos de receptor, né, quando você usa um hormônio, né, você vai ter um receptor para esse hormônio se ligar. Então, é como se a gente tivesse a chave do meu carro, abrindo, ligando o seu carro. Entende? Peraí, como é que é isso? A gente tem uma chave para uma fechadura. Como é que você quer abrir a fechadura do seu carro com uma chave diferente da que você tem? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque quando você utiliza um hormônio sintético, né, como eu falei, né, o etinilstradiol comparado ao estradiol, ele vai se atrelar ao receptor, né? Mas não é, aquele receptor não é específico pontualmente para o estradiol, para o etinilstradiol, que é um hormônio sintético produzido em laboratório, tá? E aí a gente tem outro tipo de hormônio. Temos o que nós produzimos, temos o sintético, que é produzido por laboratório, como os anticoncepcionais, e temos uma terceira classe de hormônios chamado hormônios bioequivalentes ou bioidênticos. Que hormônios são esses? São hormônios que têm uma estrutura molecular igual, idêntica ao que você produz. Por isso do nome bioidêntico, tá? Então, quando esses hormônios, você utiliza, né, os hormônios bioidênticos, é como se você estivesse pegando a chave do seu carro, uma cópia da chave do seu carro e abrindo a fechadura. Mas quando você utiliza um hormônio que não é igual à estrutura que o seu, no caso o ovário da mulher, produz, é um hormônio sintético. E quando ele se atrela ao receptor, ele vai gerar uma resposta, mas não a resposta esperada e fisiológica que a gente tem, tá? E esse trabalho que eu falei há pouco, né, do WHI, para quem está chegando agora, né, a gente tinha um hormônio, né, derivado, né, de urina de água prenha. Para você utilizar esse tipo de hormônio em humanos, você acha que vai dar certo? Provavelmente não. Não vai dar certo. Então a gente teve uma incidência maior de câncer com hormônios que o nosso corpo não produz, né? Inclusive em 2002, um cara que ganhou o Nobel tinha, né, essa relação, né, ele ganhou esse Nobel, né, justamente por essas questões aí dos bioidênticos, que eu não sei pontualmente explicar, falar. Né, mas quando eu estudei isso, esse Nobel foi ganho, né? E esse cara que teve essa ideia maravilhosa, que através do inhame mexicano, ele simplesmente isolou a molécula do hormônio e produziu uma molécula igual ao que nós produzimos. Entende? Então, só que o grande problema desses hormônios bioidênticos é que eles não podem ser patenteados. Por que eles não podem ser patenteados? Porque são hormônios naturais. Tudo que tem na natureza você não pode patentear e vender como um remédio seu. Então isso aí não dá lucro. Não dá lucro, né, para os laboratórios, porque ele é muito barato e não tem patente. Qualquer laboratório pode produzir. Então essa questão do mito, né, da questão do hormônio que causa câncer, veio exatamente disso. Você utilizar hormônio de cavalo em humano, não vai dar certo, vai dar câncer. Né? Então foi o que de fato aconteceu. Então, quando você fala em hormônio, as pessoas têm esse pavor do câncer. Mas quando a gente fala de hormônio bioidêntico, gente, a gente está falando do hormônio próprio que a gente produz. Como é que pode um hormônio que nós produzimos vai nos matar? Quando você tem, né, no caso, né, uma pessoa que tem um câncer de mama, e esse câncer é hormônio dependente, é por conta de uma glândula que a gente tem, que é a glândula mamária. Então, normalmente, esses cânceres, né, vão ser adenocarcinoma, por exemplo, de mama, né? Carcinoma ductal infiltrante, seja lá o que for, com receptor hormonal. Mas não significa dizer que esse hormônio vai matar a pessoa de câncer. A gente sabe, né, quanto mais o tempo passa, a gente sabe que o câncer é uma doença muito mais do meio ambiente, da vida que você leva, da comida que você come, né, da água que você bebe, de forma geral do estilo de vida que você tem. O meio ambiente hoje é o principal responsável, sem contar com a questão dos agrotóxicos, os contaminantes que a gente come todo dia. E, para deixar a galera mais triste, foi liberado recentemente mais 10 tipos de agrotóxicos. Nós estamos aí com quase 200 agrotóxicos que a gente está utilizando e comendo todo dia. Aí você tem um câncer quando fica com mais idade e joga na conta do hormônio. Isso não é justo. Não é justo. O maior causador de câncer que nós temos, basicamente, é o meio ambiente, que está totalmente contaminado. Carne vermelha tem hormônio, frango tem hormônio, peixe tem metal pesado, né? A gente compra qualquer alimento, é difícil, né?
Eu já falei, falo com a minha mulher, eu falo, o dia que eu puder, eu vou morar numa chácara, eu vou plantar a minha comida, eu vou ter toda a minha comida natural. Porque isso é a garantia mais certa que você pode ter de repente, não ter uma doença. Né? É comer bem, sem agrotóxicos, sem conservante, né? Sem uma série de embutidos aí que a gente come diariamente. Entendeu, gente? Então eu estou aqui desmistificando essa questão do câncer, né, com a parte hormonal, porque é complicado, né? E quando você vê uma paciente, por exemplo, né, a paciente chega no teu consultório, está há 2 anos em menopausa, sofrendo, né, com depressão, com fogachos, calores, né, uma ansiedade, pânico. E aí você avalia aquilo, né, ressecamento vaginal, né, osteopenia, osteoporose, uma série, né, de uma parte clínica, né, bem recheada, né, uma clínica ali exuberante, com vários sinais e sintomas. Você vem conversar com essa paciente e falar sobre a questão de uma reposição hormonal. A pessoa que se defende, tem medo disso, é uma coisa que a gente tem que entender. A gente foi, né, treinado para isso. Entende? Então, o interessante é você explicar para as pessoas que a reposição hormonal nada mais é de que algo que você perdeu pela própria natureza, né, que a natureza era sábia, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, se você chega, a mulher chega lá nos seus 45, né, 50 anos e ela não reproduz mais, ela para de menstruar. E naturalmente, a gente hoje, com o advento da medicina e da longevidade, a média hoje do brasileiro é de 78 anos. Então, como é que você pode condenar uma pessoa, né, que entra na menopausa com 48, 49, 45, 51, 52 anos, a ficar teoricamente até os 78, né, sofrendo? Tem pessoas, tem mulheres que não sofrem tanto, né, com a questão do déficit hormonal da menopausa, mas tem pessoas que sofrem muito com isso. Então, quando você faz uma análise clínica e coloca para a pessoa isso, e mostra para ela que de fato ela realmente precisa daquilo, e a pessoa tem medo, você não pode querer mais que a pessoa. Você não pode querer fazer o bem que você estudou, que você sabe, para aquela pessoa se ela tem medo. Porque isso não vai dar certo, gente. Isso vai dar errado. Porque essa pessoa utilizando, fazendo qualquer terapêutica com medo, ela vai estar insegura. Qualquer coisa, uma coceira no pé, atrás da orelha, uma dor de cabeça, ela vai associar aquilo que ela está usando e ela não concordou. Mas você, por amor, de repente, né, a medicina, enfim, a querer melhorar o teu paciente, você pode, né, colocar isso como uma conduta. Perfeito? Então, gente, a gente tem que entender, né, que a fisiologia ela é sábia. A fisiologia ela é sábia. Entendeu? A gente perde, né, a questão do hormônio, tanto para o homem, tanto para a mulher. A gente sabe que a gente envelhece, o testículo envelhece, o ovário envelhece e naturalmente vai perdendo, vai diminuindo a produção hormonal. Né? E aí, qual é a diferença do homem para a mulher? A mulher tem um marcador fisiológico, que qual é? Ela menstrua. Ela para de menstruar. Você está na menopausa. Por quê? Ah, você está no climatério. Vou explicar a diferença para vocês entre climatério e menopausa. Você está na menopausa. Mas por quê? Porque você parou de menstruar. E o homem? O homem continua tendo ereção, ele continua ejaculando, ele continua mantendo relação sexual. Mas isso não quer dizer que ele tem um perfil hormonal bom. Né? Esse cara provavelmente pode ter um perfil hormonal normal abaixo, mas clinicamente ele ter queixas. Ele pode ter ansiedade, ele pode ter depressão, ele pode ter fadiga, ele pode ter obesidade, ele pode ter N questões clínicas para isso. A questão da mulher é exatamente essa, né? Quanto à questão, né, do climatério e a menopausa, a diferença é a seguinte, né? Para você dar um diagnóstico pontual de que uma mulher entrou na menopausa, essa mulher precisa ficar em 1 ano em amenorreia. O que é amenorreia? Ausência de menstruação. Depois de 1 ano, ela menstruou em abril de 2019. Em abril de 2020 ela não menstruou, ela está caracterizada como menopausa. E aí você fala, doutor, todo mundo pode fazer reposição hormonal? Vamos lá. Já disse e vou dizer novamente. Em medicina, 2 e 2 não são 4. Então, por exemplo, uma mulher que tem aí uma janela de até 5 anos, né, de menopausa, você poderia utilizar, né, com segurança. Obviamente que não se faz uma reposição hormonal assim. A pessoa precisa ter alguns exames de imagem, né, como mamografia, ultrassom transvaginal, né, ultrassom mamária. Normalmente mamografia a gente solicita para mulheres já na menopausa, mulheres mais jovens, a gente utiliza ultrassom de mama, mas você pode
utilizar os dois métodos, uma vez que um método não seja 100% ou perto disso esclarecedor daquela clínica, daquela paciente. Então você pode solicitar outros exames. Você solicita uma densitometria óssea, você pode solicitar de fêmur, de coluna, para avaliar como é que está essa massa óssea dela. Porque a grande questão é que a mulher, ao fato dela não menstruar, não é isso que é o principal. Ela perde a ação do hormônio, e o hormônio, né, o estradiol principalmente, nós sabemos que somos três, né? Estriol, estradiol, estrona, sendo que o estrona a gente deixa de lado, que seria o malzinho da história, mas sim o estradiol, o estriol, mas principalmente o estradiol, é um hormônio que é o hormônio da mulher. O estradiol está para a mulher, assim como a testosterona está para o homem. Então o homem que perde esse hormônio, ele vai ter uma sintomatologia muito parecida com a mulher que perde. Só que o homem, ele não tem ele não cessa, né? Não para de uma hora para outra. Vai parando. Então o homem tem, ele pode estar com 80 anos e conseguir, né, ter um perfil hormonal, ter ejaculação, manter relação sexual e tudo mais. A mulher, muitas das vezes, ela pode sofrer muito mais dessas sintomatologias, né? Porque tem a questão do fogacho, né? E o fogacho, logo nesse período, né, de um ano, é muito complicado. Tem mulheres que surtam porque ela não dorme. Ela dorme e ela começa a sentir calor. Aí ela liga o ar, bota no máximo, depois se cobre e se descobre, ela não dorme. Então isso gera um sofrimento muito grande, né? Tanto para ela quanto o parceiro. Porque ela fica incomodada, irritadiça, não dorme, né? Fica com humor nada bom. E a tendência, né, é que isso, se não for feito, não tomado nenhum tipo de conduta em relação a isso, né, essa paciente pode entender que isso aí é normal. Ou seja, eu vou ter que sofrer com isso até o final da minha vida. E a gente sabe que não é assim, né? Tendo a paciente estando de comum acordo com, né, o médico, entendendo a proposta terapêutica e avaliando também os resultados clínicos, né, porque eu sempre digo que a clínica é soberana, né, isso vale muito, né, do caso da paciente começar a fazer a utilização do hormônio e, por exemplo, melhorar, né, os sinais vasomotores, né, que são os fogachos, a mulher melhorar a questão do ressecamento vaginal, melhorar a questão da dispareunia. Dispareunia é dor quando se mantém relação sexual, né? Algumas mulheres podem também desenvolver infecção urinária de repetição. Por quê? Porque o hormônio, ele tem uma atuação também ali na questão do pH da mulher, ele age de forma protetiva ali. Ele tem uma ação local importante, né? Tanto na produção do muco, né, células de Bartholin, que melhora a lubrificação, que também são estimulados por isso, tá? Na questão da libido, né? O estradiol é uma coisa também que é muito importante na questão da libido, do desejo sexual da mulher. Quando ela tem uma redução disso, isso pode ser afetado. Se bem que tem pacientes que não sentem tanto, tá? Que eu digo, não tem. O que é para um não é para outro. Mas tem muitas que sentem isso e passam a se sentirem, muitas das vezes, assexuada. Então você imagina uma mulher com 50 anos se considerar assexuada por não ter desejo sexual. E de repente ela tem medo de fazer uma reposição pelos mitos que ela ouviu na vida e escuta até hoje, né? Então tem que se balancear muito bem isso, né? A pessoa tem que querer e poder. E aí você, de fato, né, inicia uma terapêutica. E uma outra coisa muito comum é o quê? Ansiedade e depressão. A gente sabe que os hormônios também, né, como a gente tem receptor no osso, a mulher que entra na menopausa, ela faz a osteopenia, podendo chegar à osteoporose. Por quê? Porque o estradiol, ele tem uma ação, né, nas células construtoras, que são os osteoblastos, e os osteoclastos são os que destroem o osso. Precisou de cálcio, o osteoblasto vai lá, destrói e pega o cálcio. Precisou construir, vai ao osteoblasto. Então, com a menopausa, há um desequilíbrio, né? Esses osteoblastos construtores, eles diminuem. Então, você tem um consumo maior, né, do osso, por conta do cálcio. Então, a gente tem receptor no osso, a gente tem receptor no cérebro por conta de depressão, a gente tem receptor no músculo, a gente tem receptor no tecido adiposo, a gente tem receptor no corpo inteiro, gente. Quando a gente fala em hormônio, a gente pensa de forma muito errada que o hormônio é muito por uma questão estética ou por uma questão, seja ela qual for, que não é do corpo, né? Eu já cansei de pegar pacientes, né, no consultório que chegam com um quadro depressivo, tomando medicamento, e quando você vai avaliar a tireoide da paciente, a paciente está com hipotireoidismo, ou subclínico, ou laboratorial, ou enfim. E aí você começa a tratar aquela condição clínica e a paciente melhora. Aí você fala, peraí, mas não era depressão, não tem que tomar um antidepressivo? Será?
que toda paciente que toma antidepressivo tem que tomar? Grande parte das pessoas sim precisam, mas não todas. Então pode ser uma outra causa. A menopausa pode ser um causador de depressão. Então o antidepressivo ele vai paliar o problema e não vai resolver. Vai aumentar a quantidade de neurotransmissor, né? Que é o quê? Serotonina, dopamina, GABA, glutamato, seja lá o que for. Mas isso não resolve o problema. Ela vai ficar mentalmente melhor, mas e o ressecamento vaginal? E a dor quando ela mantém a relação sexual? E a parte da libido? Será que isso resolve? Então é exatamente essa que é a ótica que a gente tem que ter, né, para essa paciente, né, que entra na menopausa, que é normalmente poliqueixosa, né? Além disso, a gente pode ter outras condições que normalmente a mulher desenvolve, por exemplo, intestino preguiçoso. Não é incomum você ver pacientes que estão nessa condição que podem, né, ter um intestino preguiçoso, né, apresentarem constipação intestinal. Esse intestino vem piorando após a questão da menopausa, né? E uma outra coisa também, né, que é muito temida, né, e também a gente sabe que hoje não é isso tudo, né, a questão do colesterol, né? Hoje, poxa, eu acho que a população aí, eu acho que grande parte dela utiliza drogas, né, para reduzir o colesterol, né? Então, muitas das vezes, pacientes vão ter uma piora do perfil lipídico que contempla, né, bom colesterol, colesterol total, bom colesterol, triglicerídeos, por conta também da deficiência hormonal, né, feminina. Será que é legal dar um medicamento para reduzir colesterol? Ou você, até uma paciente, por exemplo, com hipotireoidismo, ela vai ter elevação do colesterol. Então, se você vê um colesterol alto e simplesmente quiser utilizar uma droga, peraí. Tudo que está errado no organismo tem um porquê. Você tem que buscar a causa. Buscando a causa, você resolve o problema. Mas o remédio de colesterol, você vai resolver um problema, o problema laboratorial. Você vai ficar feliz em ver o seu nível de colesterol bom laboratorialmente. Mas os seus neurônios vão chorar depois. Perfeito? Então a gente precisa, né, tratar basicamente a causa. Não está entrando nenhum comentário. Tem perguntas, tá? Não está entrando no comentário. Não é isso. Quer que eu te fale? Então tá rolando algumas perguntas aqui que não estão aparecendo para mim, né? Eu vou te passar. Então me passa agora que eu vou começar a responder. Qualquer mulher na menopausa pode fazer reposição hormonal? Então, foi o que eu falei, né? Qualquer mulher na menopausa tem que ser avaliado. Cada caso é um caso, tá? Mas o ideal é que a mulher tenha até 5 anos pós-menopausa, tá? E se ela está na menopausa há 5 anos, você pode sim fazer com os exames laboratoriais todos normais e a parte clínica. Mas também pacientes até 10 anos tem que se avaliar, sentar e conversar, tá? E assim, eu sou um cara muito aberto nesse aspecto, né? E tenho uma ótima relação com meus pacientes. Esse que é o grande segredo, né, dessa relação médico-paciente, a confiança. É você olhar no olho, falar a verdade e ser direto. Então, para mim, se eu avaliar que aquela pessoa tem uma necessidade, mesmo que ela tenha mais de 5 anos, eu vou tratar. Vou tratar, nem que eu faça algum teste terapêutico, alguma coisa para amenizar a sintomatologia que é muito complicada, né, em mulheres que desenvolvem essa condição clínica. A Carla Miguel que perguntou isso. Carla Miguel, né? E agora o Carlos Alberto, que é médico. Você costuma repor estradiol e testosterona concomitantes? Então, normalmente, sim. Eu posso repor estradiol com testosterona, sim, tá? Isso aí você pode utilizar na forma de gel, tá? Na forma de gel você pode colocar no mesmo gel e utilizar estradiol e testosterona. O que você tem que avaliar é se a paciente tem útero ou não, tá? E avaliar a possibilidade de escapes pela dosagem hormonal que você está utilizando. Então é importante você avaliar o percentual de gordura dessa paciente, avaliar o peso dessa paciente e saber que quanto mais gordura essa paciente tem, teoricamente ela vai ter muito estrogênio, tá? Então, ciente dessa fisiologia, você pode fazer essa reposição de forma concomitante sem nenhum problema. Tá bom, Carlos? Lia Siqueira, gel de testosterona aumentou a libido, porém o cabelo está caindo demais. Então, isso pode acontecer. Quando você utiliza o gel de testosterona, a gente sabe que a testosterona, todo hormônio, né, vira outro hormônio. É isso que a gente tem que ter. Quando a gente dá um hormônio, a gente tem que saber toda a cadeia de transformação desse hormônio, né? Então, se você dá a testosterona, ela tem 2 caminhos. Ela se reduz, né, por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, ela se converte em dihidrotestosterona. A 5-alfa-redutase, nós temos a 5-alfa-redutase 1 e 2.
que essas duas enzimas que convertem a DHT. A 5-alfa-redutase 1 é do homem adulto, a 2 predominantemente é na juventude. Depois a 2 baixa, fica só basicamente a 1 predominantemente. Então, e você pode também ter uma aromatização, né, pelo aromatase, que é a enzima que transforma a testosterona em estradiol. E aí, essa questão que você falou, Lia, sobre a questão de queda de cabelo, é exatamente por isso. Quando você tem uma conversão exacerbada de testosterona em dihidrotestosterona, essa dihidrotestosterona ela aumenta a oleosidade da pele e pode entupir o folículo piloso. E essa pessoa, o pelo ir afinando e ter queda. Daí a gente utiliza em alguns medicamentos, alguns pacientes com problemas de próstata ou nesse aspecto, a fenasterida, que é um bloqueador dessa enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona. Então isso aí de fato pode acontecer. Mas de repente tem que se avaliar a quantidade que você está tomando, né, de hormônio, avaliar a sua massa corpórea, qual o seu objetivo. Tudo pode dar efeito colateral, mas nada que um bom ajuste de dose não resolva. Perfeito, Lia? Tem um caso clínico aqui que é da mãe do Glauber, o doutor Gustavo cuida da minha mãe há 10 anos, curou-lhe o nódulo de tireoide e reverteu uma osteoporose franca com uma reposição hormonal bastante criteriosa. Cara, aqui, Glauber, eu até me arrepio, que eu sei que tem aqui o Glauber, tá na live, né? Ele acabou de fazer um testemunho aí sobre, né, a dona Joana Dark, que eu coloquei o nome, Glauber, assim, porque você é um cara que eu considero você da família, né? E assim, esse caso, né, foi uma coisa assim magistral, né? Porque hoje, né, eu falo aqui para todos, a gente está aqui no grupo com o Glauber, né, que é um cara que era meu paciente, chegou no meu consultório para a gente tratar, trouxe a mãe dele, ele ficou bom, a mãe ficou bom, e eu vi nesse cara um cara que tinha que fazer medicina por ser um cara extremamente interessado em estudar por conta própria e me tirar as dúvidas comigo. E esse ano agora de 2020, esse cara aí que eu considero um amigo, um irmão mais novo que eu tenho, está formado em medicina, né? E vai sim hoje conseguir utilizar todo esse aprendizado, né, desses 6 anos que você passou lá, mais essa parte prática que você convive, né, comigo, dos cursos que eu faço, você está presente, você participa de forma direta, né? Então, colocar isso em prática com a sua mãe. E a sua mãe foi uma pessoa que a gente acompanhou ela, né? Foi uma coisa que não foi fácil, foi com os anos, e ela realmente, né, cuidou da tireoide, cuidou da parte de menopausa, e toda aquela sintomatologia, ela simplesmente zerou. Então aqui eu te agradeço, Glauber, pelo seu testemunho, né, em relação à terapêutica que a gente conseguiu fazer, né, com a sua mãe, obviamente com o seu apoio, porque se você não estivesse lá para dar as cápsulas, né, de T4, de T3, passar o gel, usar lá o DHEA, enfim, essa série de coisas, a gente não teria um bom resultado. Então obrigado pelo seu testemunho, Glauber. Temos mais alguma pergunta? Não. Então não temos mais pergunta, mas continue perguntando que vamos dar seguimento. E por último, né, em relação a essa parte de sinais e sintomas, né, das pacientes aí em menopausa, uma coisa muito comum é o quê? As pacientes começarem a aumentar o peso. Aí a gente pega na ferida, né? Você imagina uma mulher, né, vamos dizer assim, na perimenopausa, né, aí beirando seus 45, 46, vindo ganhando peso desde os seus 35. Isso, ela hormonalmente perfeita. Quando essa mulher entrar na menopausa, certamente ou muito provavelmente ela vai desenvolver, ela vai aumentar mais ainda esse peso, porque a gente sabe do poder dos hormônios no metabolismo, tá? Então o estradiol não é diferente. Ele tem também uma relação importante aí na composição corporal, no tecido adiposo, na massa muscular, tá? Então, gente, a gente não está falando aqui nada de estética. Tudo de estética é consequência que você faz do certo em prol da tua saúde. Então, gente, eu vou repetir, tá? Tudo que eu falei em relação aos sinais e sintomas. Ressecamento e atrofia vaginal. Pode ter. Sintomas vasomotores como os fogachos, né? Aqueles calores, né? Que esses calores, esses fogachos, o que ele gera, tá? Essa fisiologia desses calores, como é que ela é? Por que a mulher, quando tem esses calores, ela transpira? Porque você tem uma vasodilatação. O seu vaso dilata, passa mais sangue, você aquece.
Essa vasodilatação sistêmica você tem no corpo, mas aqui no cérebro, a gente sabe que é um processo inverso, é vasoconstricção. Então, se você fecha o vaso e passa menos sangue, você está nutrindo mal os teus neurônios. Então, você pode ter também um comprometimento neuronal, né, de morte neuronal, que todo mundo tem, todo mundo morre neurônio, todo mundo todo dia. Mas isso aí é uma coisa que pode ser também agudizada, né, nessa questão. Então, é muito importante, né, você estar tratando essa reposição quando de fato tem uma indicação, já pensando também na sua saúde neuronal. Perfeito? Infecção urinária de repetição, né? Baixa de libido, depressão, ansiedade, irritabilidade, constipação intestinal, que é o intestino preguiçoso, né? Osteoporose ou osteopenia, aumento do LDL, né? Que é o colesterol ruim, que muita gente toma medicamento, e aumento do percentual de gordura. Pode parecer simples, né? Mas você viu quantas coisas eu falei aqui que uma menopausa pode causar? Isso não é uma regra. Tem pessoas que não vão, né, ter essa clínica florida a esse ponto. Mas o fato de você ter, por exemplo, né, uma redução da libido e uma dor ao manter relação sexual, você imagina o seu relacionamento com o seu parceiro. Você, às vezes, tem o desejo de manter uma relação sexual, mas você tem dor. E aí você nega aquela relação, né, com o seu parceiro, com o seu cônjuge, e aí você nega por dor. E aí você tem medo de fazer reposição hormonal. Aí o seu cônjuge já acha que você está com algum problema com ele. Ou seja, você já criou aí um conflito, né, no teu relacionamento. E é uma coisa que eu estou falando aqui porque a gente tem esses relatos. A gente tem esses relatos. Não é a invenção da minha cabeça. Isso é fato. É a vida real, é o mundo real. Então, se a gente ignora, né, uma coisa tão simples, né, nesse aspecto, não, eu só tenho uma redução da libido e um ressecamento vaginal, eu tenho uma dor quando eu mantenho relação, isso é muito importante, gente. É muito importante. Uma pessoa que de repente tinha uma vida sexual ativa e passa do nada a perder isso, né, isso aí a gente vai ter comprometimento também no aspecto emocional. Certamente, ou quase que certamente. Porque uma pessoa que tinha uma vida normal passa e perde muitas dessas coisas com a questão da menopausa e não sabe a quem recorrer ou ao que fazer, você pensa, que drama. Então, eu acho que nessa condição, né, muitas pessoas, né, podem, né, se favorecer disso. Seja a reposição do estrogênio, de progesterona, de testosterona, seja lá do que for. Tá legal? E uma coisa também legal de se falar é que o primeiro hormônio que cai na mulher por volta dos 30 anos se chama progesterona, tá? A nossa live é quando de TPM? A nossa live de amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da TPM, né? Que tá relacionado também, né, com a questão dessa deficiência de progesterona. Aí a gente vai falar até nisso amanhã. Mas lembrando que a gente sabe que a mulher, com uns 30 anos, ela começa, é o primeiro hormônio que se perde, né, a progesterona. Perfeito? E, gente, né, eu para quem chegou agora, eu estava falando um pouco antes aí sobre a questão da relação com câncer, né, da reposição hormonal com câncer, e da forma, né, que a gente vê hoje, né, hoje a gente sabe, eu vou falar aqui do homem, né, porque é uma coisa que eu estudo bastante, a gente sabe que hoje o nível, por exemplo, hormonal do homem, né, da testosterona do homem, ela no nível baixo, esse paciente tem maior risco de desenvolver câncer. Então a reposição nesse paciente se faz de forma, ajuda nessa prevenção. E não é diferente na mulher. Perfeito? Só que aquela questão, qual hormônio que você está utilizando? Qual? Hormônio sintético? De forma oral? Qual hormônio? Vaginal? Transdérmico? É isso que tem que ser avaliado. Entendeu? Já vi mulheres fazendo em menopausa utilizando anticoncepcional. Mulheres na menopausa utilizando anticoncepcional como uma forma de reposição hormonal. Não questiono se é certo ou se é errado, mas eu acho que pode de repente ser feito coisas que podem ajudar mais. Até porque a gente sabe que a mulher, quando entra na menopausa, né, passa dos seus 50, 60 anos, ela já tem um risco maior, né, ela supera o homem nessa questão de ter eventos cardiovasculares. Ela tem maior risco de ter um infarto. Então, se uma mulher já tem essa tendência com o envelhecer e a menopausa,
Imagina se ela está utilizando aí um hormônio, um anticoncepcional com fins de reposição. Essa possibilidade pode aumentar. Então, gente, fica, né, essa orientação que eu estou colocando. E quanto à questão do câncer, que ainda é algo muito controverso, né, entendam, gente, o câncer não é uma doença que dá em parede, dá em pé de mesa, pé de cadeira. Ela está aí para dar na gente. Só que o câncer, né, ele não é gerado só por hormônio. O teu hormônio que você produz, ele não vai te matar. Você tem que ver como é que está sendo a tua relação com a vida, né? A relação com a vida, né? A questão do sorriso, da felicidade, que eu sempre falo aqui, de você tentar cuidar da tua mente, né? De ter uma boa qualidade de sono, de ter uma boa alimentação, bons hábitos. Isso sim está lhe garantindo, né, uma saúde mais longeva, né, quando a gente fala em relação a doenças como, por exemplo, o câncer. Perfeito? E aí tem, né, aí você fala, poxa, Gustavo, mas se a paciente tem medo de hormônio e não quer fazer reposição hormonal, qual seria, o que você poderia fazer? Teria alguma coisa que você pudesse fazer numa paciente que quer, né, melhorar desses sintomas, tem muito medo de hormônio? Se ela realmente tem pavor de hormônios, eu não vou insistir com isso. O máximo que eu faria, né, seria, de repente, um teste terapêutico para avaliar se ela teria uma melhora clínica aí por 2, 3 meses. Tendo, avaliaria se continua ou não. Mas a gente tem, né, alguns fitoterápicos. A gente tem alguns fitoterápicos, né, que, obviamente, não se comparam, né, a uma reposição hormonal, mas tem pacientes que se dão muito bem, né, com o uso de fitoterápicos. Então, esses fitoterápicos são, né, uma boa estratégia, né, para pacientes que, porventura, tenham medo de fazer alguma reposição hormonal. Tem pacientes minhas que eu faço, basicamente, né, o uso de fitoterápicos e está muito bem, obrigado. Tá? Ela está se sentindo bem, vida que segue. Né? E também, né, é uma coisa que eu também quero falar, é sobre a forma da reposição. A gente sabe que hoje a gente tem os chips hormonais, né? O chip é como se fosse a cabecinha de um cotonete que você coloca debaixo da pele e ali contém hormônios, tá? E esses hormônios podem chegar a durar de 6 meses a 1 ano dentro de uma pessoa, né, que você utilize. Então você pode utilizar PETs que você cola, você pode utilizar implantes hormonais, você pode utilizar gel, você pode utilizar fitoterápicos, tá? Mas a questão oral, de uso de hormônio oral, eu não sou muito a favor, tá? Mas respeito quem utiliza. Então eu acho que tem formas melhores de você fazer essa reposição. Tem pergunta? Tem. Carol Verdini. Carol Verdini. Com testosterona é um bom repositor de testosterona? Funciona igual ao gel ou injetável? Sou leiga, não sei se a pergunta está bem formulada. Então, olha só, normalmente, eu tenho até uma pauta aqui que eu vou falar de anticoncepcional. Mas quando a mulher utiliza anticoncepcional, o que o anticoncepcional faz? Ele diminui a quantidade de hormônios livres, porque a gente tem hormônio ligado à proteína e hormônio livre. 95% está ligado à proteína. O que quer dizer quando o hormônio está ligado à proteína? Ele está desativado. Ele está ali para, se alguém precisar dele, ele é utilizado, mas ele está dormindo. E o hormônio livre é o que desempenha as funções fisiológicas. Então, quando você utiliza o anticoncepcional, Carol, o que acontece? Você eleva essa quantidade de proteína. Proteína, imagina, vamos fazer uma analogia. A analogia é sempre bom porque todo mundo vai entender. É a mesma coisa você chegar numa festa, né, e ter, né, 10 mulheres para cada homem. Pô, para o homem de repente vai ser bom, né? Mas será que é fisiológico isso? Provavelmente não. Então, é exatamente isso. A proteína, quando você toma anticoncepcional, você tem uma quantidade muito grande de proteína, que seriam as mulheres, e pouca quantidade de hormônio, que seriam hormônios livres, que seriam os homens. Então, essa proteína, como ela está em excesso, ela se liga a grande parte dos hormônios, deixando praticamente zerados os hormônios livres, e esses hormônios livres que vão se ligar ao receptor e desempenhar suas funções fisiológicas. Então, essa que é o grande X da questão do anticoncepcional, que ele não é bom nesse aspecto, porque ele diminui a biodisponibilidade dos hormônios funcionantes, trazendo repercussões clínicas para o paciente. Por exemplo,
redução de libido. Pacientes que usam anticoncepcional podem ter redução de libido, que é muito comum, ressecamento vaginal, podem ter dor ao manter relação, né? E quando você se faz uma questão de uma reposição, você poderia fazer uma reposição hormonal, sim, de testosterona nessa condição. Porque a gente, normalmente, quando a gente avalia laboratorialmente, clinicamente, a paciente apresenta clínica de deficiência hormonal androgênica e também laboratorial. Então você pode sim fazer de forma adjuvante, né, uma reposição hormonal de testosterona nessas pacientes. E quanto à questão do meio de administração do hormônio, né, você tem gel, você tem pellet, você tem injetável. Mas assim, tem uma diferença muito grande desses, porque quando você utiliza um gel, você utilizou lá 50 miligramas na pele. Você não sabe o quanto esse gel vai absorver, você não sabe o quanto ele vai chegar na pele, ele vai chegar lá no receptor. Então você basta 50 e pode chegar lá 10, 15, 20, não sei. Já o injetável você está dando 10, entra 10. Então é uma coisa que é mais... o injetável ele funciona mais rapidamente, né, e tem uma resposta clínica também bem mais interessante, né, em termos de biodisponibilidade hormonal. Tem outra pergunta? Não, anticoncepcional com testosterona, que você está falando algum produto, eu não sei. Mas assim, anticoncepcional com testosterona você não tem. Você tem alguns medicamentos, né? Deixa eu lembrar. Eu tenho um nome, eu esqueci o nome do medicamento, mas tem um medicamento, né, que era utilizado, é utilizado ainda hoje, né, para mulheres na menopausa que melhora a libido. Mas é um hormônio sintético que não tem nada a ver com testosterona, entendeu? Anticoncepcional com testosterona eu acho que não existe, eu pelo menos não conheço. Né? Se de repente o Glauber estiver aí vendo e souber... Ele aqui de risco tromboembólico. Então, exatamente, foi o que eu falei. A mulher depois dos 50 anos, ela tem um risco, né, 50, 60, ela tem um risco de tromboembólico maior que o do homem. Então a reposição hormonal se torna algo, de certa forma, que protege. Né? Então não é interessante que a paciente, nesse aspecto, utilize, né, hormônios, né, sintéticos que podem piorar essa questão desses efeitos aí tromboembólicos que são, por exemplo, infarto, embolia pulmonar e por aí vai. Tá legal? Tem mais alguma pergunta? Então, gente, vamos dar seguimento, né? Então, eu estava falando das formas de reposição, né, que você faz, né, de implante, gel, injetável, todas essas formas, né? Mas cada uma é de forma bem peculiar. Eu acho que ela pode ser feita de várias formas, mas qual é a melhor forma? A melhor forma é aquela que o paciente se adapta, que o paciente tem melhora clínica, que o paciente relata a melhora das queixas, entendeu? Então, para se fazer uma reposição hormonal, né, na mulher, você sugere, né, uma dose terapêutica, mas não obrigatoriamente vai ser aquilo que você vai utilizar no início para dar continuidade, né, em relação à dosagem. Porque uma coisa que pode acontecer em mulheres que fazem reposição hormonal e que têm útero é o quê? Você coloca uma dosagem na hormonal XYZ. E essa paciente ela pode simplesmente apresentar um escape. Ela pode menstruar, mesmo ela estando em menopausa. Ela pode menstruar. Porque o estímulo, né, hormonal ali do estrogênio no endométrio, ele pode, né, estimular a produção do endométrio, que é aquele sangue que fica ali dentro do útero, e a mulher tem algum escape de pouco ou muito sangue. E isso aí provavelmente é ajuste dependente. Você quando ajusta bem a dose disso, você quando ajusta a dose bem desse medicamento, isso aí passa a não acontecer. E quando também a mulher não tem útero, né, obviamente que você não vai saber se ela menstrua, se está sendo demais ou não. Mas tem pacientes que podem apresentar uma sensação de edema, de inchaço, né, quando fazem reposição hormonal. Então é algo também dose dependente. Você ajusta a dose que isso melhora. Então tem mulheres que vão sangrar e não é interessante, né? Tem mulheres que não gostam de sangrar, principalmente, que já pararam de sangrar há algum tempo. Então é interessante que se tenha, né, seja precavido nesse aspecto quando você introduz essa terapêutica, seja ela por PET, ou por gel, ou por seja lá o que for. Né? Eu não oriento, né, na minha experiência prática, né, quem nunca fez uma reposição hormonal, de cara colocar um pellet, né, colocar um chip hormonal. Porque se você sangrar com aquele chip, não tem muito o que fazer, ele já está ali, ele vai ficar. Então,
na minha prática, eu não começo. Eu começo com um método onde qualquer coisa, qualquer tipo de escape eu posso tirar, ajustar e fazer isso, entendeu? Mas essa é basicamente uma dica aí de uma experiência clínica que eu tenho, né? Na minha vivência aí de 14 anos aí de trabalhando diretamente, exclusivamente com isso. Pergunta. Tem mais uma perguntinha aqui. Quem perguntou? Lia Siqueira. Lia. A reposição hormonal tem tempo determinado ou é contínua? Então, isso aí, né, eu acho que vai do ponto de vista de cada um, tá? Eu sou da seguinte política. Se a paciente está fazendo uma reposição hormonal, tá? Orientada, sendo assistida pelo profissional, tendo melhora clínica, você vai parar? Nem ela vai querer, né? Nem ela vai querer. Então, assim, se está sendo efetiva aquela reposição, vai parar por quê? Né? A não ser que tenha alguma coisa que aconteça aí no meio do caminho, né? Não sei. Qualquer evento, que eu não sei nem te dizer qual, que tivesse que suspender temporariamente, né, essa reposição hormonal. Mas eu, na minha condição, estando de comum acordo com o meu paciente, eu continuaria. Não teria. Agora você tem que saber que tipo de reposição, né? O que você está usando? Estradiol, estriol, progesterona, testosterona, o quê? E qual a dosagem? É isso que é importante, né? Eu costumo dizer que a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Água demais mata e também de menos mata. Ou você morre de sede ou por hiperidratação. Então, a gente tem que entender que é muito dependente, é dose dependente isso. Perfeito? E tudo que a gente faz em termos de reposição, a gente sempre busca, né, o equilíbrio fisiológico. Você não vai querer dar demais um hormônio que você vai trazer efeito colateral da mesma forma que tem a falta dele. Temos mais alguma pergunta? Então, dando seguimento, gente. Eu quero falar aqui, a gente falta mais ou menos uns 11 minutinhos, eu quero falar um pouquinho de anticoncepcional, né? Sobre a questão das usuárias, que eu acho que eu vou falar um pouco hoje, né? Não vou falar tudo, para justamente amanhã a gente dar seguimento a isso, que eu acho que é um tema interessante, porque amanhã é tensão pré-menstrual e muitas mulheres utilizam anticoncepcional para isso. Utilizam DIU, Mirena para isso. Utilizam outros tipos de hormônio para isso. Então amanhã a gente vai falar um pouco, né, também sobre isso, mas eu vou começar a provocar vocês aqui, né? A gente sempre, né, tem essa questão, né, do hormônio causar câncer. Aí eu pergunto a você que está me vendo agora e tem medo de câncer, que usa anticoncepcional, você tem medo de ter câncer? Tem ou não? Sabe que o anticoncepcional é um hormônio, e é um hormônio sintético. Só que assim, né, as pessoas, realmente, o anticoncepcional é um hormônio, eu estou usando há 20 anos. Eu não tenho nem medo de ter um câncer, eu não tenho nem medo de ter varizes, eu não tenho medo de ter um infarto, um AVC, né, que é um derrame. Será que ninguém te fala desses riscos? Agora, quando você fala terapia de reposição hormonal, cuidado com o câncer. E o anticoncepcional? O anticoncepcional não é hormônio também? Não é um hormônio sintético? Que o seu corpo, o seu ovário não produz esse hormônio? E por que você não tem medo de utilizar? Porque dizem também que faz bem para a pele, de repente, né? Pessoas que têm, por exemplo, né? Ovário policístico, que a gente vai falar também disso amanhã. Uma estratégia de utilizar é o anticoncepcional. Porque como é que é a questão do ovário policístico? Você tem, né, no ovário policístico um nível de hormônios masculinos mais aumentados. Então você tem uma quantidade de hormônio livre alta. Porque normalmente essas mulheres que têm ovário policístico, elas têm um nível de hormônio alto e um nível de proteína baixo. O que o anticoncepcional faz? Ele aumenta o nível de proteína e forma os casais. Formando os casais, ela diminui a disponibilidade hormonal e, consequentemente, os efeitos colaterais diminuem. Que é o quê? Queda de cabelo, acne, pele oleosa, né? A questão de pilificação, a mulher pode ficar com muito pelo. Então você melhora tudo isso. Só que será que realmente é o anticoncepcional que é o ovário policístico, né? É uma condição? E será que o anticoncepcional seria a resolução? Ou será que não poderia estar faltando um outro hormônio nessa condição que deveria ser reposto? Quem sabe uma progesterona?
Pode ser? Pode. E normalmente é o que é feito. Entendeu? Então o anticoncepcional é utilizado para quê? Ele está simplesmente melhorando ali, né, ajustando os hormônios. Mas a pessoa vai ter, ela pode, mediante isso, também ter tudo aquilo que eu falei, né, de sintomatologia, de metabolismo reduzido e por aí vai. Né? Até a tireoide pode, de certa forma, ser atingida, né, quando se utiliza anticoncepcionais. Tá? Então, não é incomum você ver meninas, né, com 25, 24 anos utilizando, né, anticoncepcional com a libido zerada ou perto disso. E não é comum. Como é que pode uma jovem de 25 anos, né, não ter um nível de libido, né, compatível com a idade? Mas o anticoncepcional pode fazer isso. Tem pacientes que não sentem tanto, mas tem outras que sentem muito. E é aquilo que eu digo, não tem medicina 12 não são 4. Então, tem pessoas que vão utilizar o anticoncepcional por 20 anos, 25, vão entrar na menopausa, não vão menstruar, toma direto a pílula para não menstruar e vão embora. Tudo bem. Mas tem outras que não. Outras vão desenvolver, né, varizes, pode ter uma trombose venosa profunda no membro inferior, pode ter uma embolia pulmonar, pode ter um AVC. Eu já vi vários casos disso. Só que isso aí não vem, né? Naturalmente não é muito exposto, né, em termos de mídia, mas é uma coisa que a gente sabe, né? Tem artigos, tem comprovação disso, mas é algo que é complicado. Né? Eu também entendo, né, que eu também tenho que falar isso aqui. Né? Você também chegar e tirar o anticoncepcional de uma mulher, cara, você pode estar gerando um estresse muito maior do que qualquer outra coisa. Porque a cada relação sexual que ela tem, ela pode achar que está grávida. E isso, de repente, para ela, pode ser uma situação muito estressante. Entende? Então, eu no passado, eu pegava muito nisso, mas hoje eu tento negociar, né, a questão do método contraceptivo. Né? Eu tento, de forma adjuvante, tentar trabalhar a melhora clínica dela, mantendo o anticoncepcional. Entende? Eu tento e normalmente eu consigo, porque você vai aperfeiçoando o seu método, então você consegue trabalhar mesmo que a paciente não queira parar de utilizar o anticoncepcional. Antes eu obrigava, eu só explico para ela os pós e os contras, que pós praticamente não tem nenhum, e ela define, a resposta final é dela. Né? Porque se ela vai em você com o objetivo de você ajudá-la, e você está simplesmente tirando dali o que ela utiliza, cara, ela fala, cara, eu não quero parar de tomar, eu vou procurar um profissional que saiba tratar com isso. Então você tem que aprender, né, a trabalhar de forma, né, holística com ou sem anticoncepcional, porque isso é complicado. Né? A questão da camisinha, tem pessoas que não gostam, tem alergia, tem a questão do diafragma também, que é complicado, você para tudo para colocar. Né? Você tem o DIU de cobre, que algumas mulheres podem ter, né, um pouquinho de cólica, a grande maioria não tem. Né? Tem o DIU de prata também, que é menos irritativo para o útero. Então você tem vários métodos, né, que podem ser utilizados. Entendeu? Eu realmente sou contra o anticoncepcional, não gosto, mas também eu respeito a opinião da paciente. Eu coloco para ela, exponho, a decisão final é dela. Perfeito, gente? Então, muito dos sintomas, né, dos sinais e sintomas que pacientes que são usuárias, né, podem ser alguns até similares, só que eu acho que não, né? Mas você pode ter alguns sintomas comuns, né, em mulher no climatério e menopausa com usuárias, né, de anticoncepcionais. Tá bom, gente? Lembrando também, né, porque eu trabalho, né, eu gosto muito da área, eu comecei muito nessa área de performance e hoje eu trabalho muito com a questão de saúde e doença também, né, que é uma coisa que a nossa população ela realmente vem engordando, vem adoecendo. Então você consegue trabalhar com a saúde, né, com a parte da performance, o emagrecimento e a saúde em geral, que é o que a gente na clínica faz hoje. Então tem, por exemplo, atletas, né, que utilizam esse método contraceptivo e que certamente nunca vão ter 100% da sua performance. Então isso é uma coisa que não é muito compatível, né, com o esporte de alta performance. Tá legal, pessoal? A gente está aqui com 3 minutinhos e meio, tá? Eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês. Quem não está seguindo, né, a gente lá no canal do YouTube, nós temos 5 canais lá, sendo que 4 estão inativos, a gente está tentando tirar eles do YouTube. O canal que a gente está na NutroHealth no YouTube é NutroHealth Saúde, Emagrecimento e Performance. Gente, marca, né, as pessoas, os amigos
que vocês queiram passar essa informação. Eu procuro ser cada vez mais explicativo e direto nas minhas explicações, nas minhas colocações, para seguir a gente lá no Instagram, na @NutroHealth, Dr. Gustavo Medeiros, e também no YouTube. Tá bom, gente? A gente quer, né, de estimular. Estão lá. E assim, a gente também tem um site da NutroHealth, né, nutrohealth.com.br, que a gente está colocando todos os vídeos lá também. Né? Inclusive a gente tem planos de tratamento que a gente faz, plano casal, plano adolescente, né, plano de alta performance. Né? E temos lá toda a parte curricular minha, dos profissionais todos que trabalham na clínica, da minha esposa Camila, que faz todo esse gerenciamento, né, que ela que está de frente com tudo, né, é a pessoa que recebe o paciente, que faz o primeiro contato, né, que direciona. Então, gente, a gente quer o apoio de vocês, né, a gente está sedimentando muito essa questão das lives, né, era uma coisa que eu era um pouco resistente, mas confesso que eu estou tendo um prazer muito grande em explanar aqui o meu conhecimento. Era uma coisa que era muito pedida pelos meus pacientes, e eu acatei, né? E eu estou gostando disso, né? Eu estou preparando tudo isso, todo dia eu preparo uma live, e amanhã a gente tem uma live, né, muito interessante que a gente vai fazer em conjunto, né, falando de TPM, né, e as suas repercussões, né, clínicas hormonais, tá? Então, gente, no mesmo bate-horário, 9 horas da noite, a gente vai estar aqui trocando essa ideia, sexta-feira, e tentando ajudar, né, as pessoas que queiram, né, ouvir, entender, colegas médicos. Já vi que tem alunos aqui do curso que a gente faz. Tá legal, pessoal? O Landim mandou palma, já mandou dia. O Landim, cara, o Bruno Landim, cara, é um cara aí que tá sempre apoiando a gente, sempre estimulando. Bruno, poxa, obrigado aí pelo seu apoio, cara. Você tá em todas as lives, Carol mandou bem, né? agradecer. Carol, é amiga já aí de mais de 20 anos. Bruno, um cara aí que já estudou com a gente. A Lia também, né? Lia, obrigado aí pela presença. Tá bom, gente? Então, eu agradeço aí a todos, tá? Amanhã a gente vai fazer mais. E, cara, chama a galera aí, marca o pessoal. Quem? Yasmin, minha prima, futura doutora. Então, gente, amanhã eu vou falar de ovário policístico, Yasmin. Aquele convencimento da medicina que eu fiz com o Glauber, eu fiz com você também. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Amanhã, 9 horas, estaremos juntos mais uma vez, tá? Marque os seus amigos pra gente aumentar essa live aí. Quem? Ana Madruga, Estela, Tony. Galera, ó, beijo a todos aí. Muito obrigado pela audiência. Vamos aumentar isso aqui. Eu quero